nós sorteamos a ordem dos candidatos das entrevistas aqui no Gaúcha Atualidade. E pela ordem hoje nós vamos ouvir o candidato do PSTU, Júlio Flores, que já está aqui no estúdio para conversar conosco. Candidato, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Escola, bom dia, Rosane, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Candidato, as pesquisas de intenção de voto mostram que o senhor tem chances remotíssimas de ir para um eventual segundo turno. Como fazer campanha por um partido tão pequeno, com tão pouca estrutura, com pouco tempo de TV, com pouco tempo de propaganda também, e com chances remotas de avançar nesse processo? Como é fazer campanha eleitoral nesse ambiente? Olha, de fato há uma situação desigual nessa campanha, né? As eleições não são eleições totalmente livres, há uma desigualdade enorme no tempo de TV e rádio, por exemplo. Há países em que há tempo igual nas eleições, né? E o fato de sermos pequenos, mas nós temos a aspiração de ser grande, ser um grande partido socialista no Brasil, como foi, por exemplo, o PT, né? Que surgiu pequeno também, mas nas lutas dos trabalhadores o conduziu, né, a ser um grande partido. Infelizmente, uma tragédia que os propósitos iniciais do PT, né, foram deixados de lado, né? O PT mudou de lado, né, infelizmente, né, mas o nosso partido tem mecanismos importantes para que a gente se mantenha firme na defesa dos nossos princípios, e nós queremos, sim, disputar os corações, as mentes, né, dos trabalhadores e da juventude do nosso país. E somos otimistas, né? Nós chegaremos lá. Candidato Júlio Flores, o senhor é um defensor do socialismo. Eu quero lhe perguntar em que lugar do mundo o socialismo deu certo e lhe serve de inspiração como um exemplo para a sociedade de Porto Alegre. Um exemplo clássico é o socialismo, são os primeiros anos da Revolução Russa, né? Mas também lá não deu certo, né? Nos inspiramos, né, de tal maneira que os conselhos populares governem a nossa cidade. Esse é o nosso socialismo. E o fato é que a gente tem que olhar de uma maneira mais global o mundo inteiro e verificar que, primeiro, a gente observou na história uma transição do feudalismo para, né, o capitalismo, de dentro da própria sociedade feudal, e depois um início de um processo, né, de transformação do capitalismo para o socialismo. E, obviamente, a roda da história não anda sempre para frente, ela tem retrocessos. Mas em termos de modelo de governo, qual é a sua inspiração? Exatamente esse, um governo socialista dos trabalhadores apoiado em conselhos populares. Né? E onde isso deu certo? O que são esses conselhos, só para as pessoas entenderem? Né? Os conselhos funcionariam assim, né? Os trabalhadores nos seus locais de trabalho, na fábrica, no banco, na escola, nos bairros populares, elegeriam seus conselheiros, né? 300, 400 pessoas que reuniriam a cada 2 meses, por exemplo, e decidiriam a política do governo municipal, ao qual o prefeito e o vice subordinam. Inclusive, as decisões desse conselho seria indicar e destituir a qualquer momento, né, os secretários municipais, por exemplo, e decidir toda a política do governo. Né? Esse é o funcionamento. Isso eliminaria a Câmara dos Vereadores, por exemplo? Obviamente que é um processo de transição, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, e certamente haveria uma relação não coexistência pacífica, né? Não haveria uma coexistência pacífica, certamente seria conflituosa, porque a gente sabe, né, que a Câmara de Vereadores, em sua maioria, são eleitos aqueles que defendem o grande capital na nossa cidade. Então, mas é um processo democrático, né? É um processo de transição. É um processo democrático também. Mas em algum momento ele terá que ser substituído, né, mais para frente, porque a democracia direta tem um valor superior, né? A gente, por exemplo, nesse regime, não ficaria esperando 4 anos para tirar, né, alguém que não correspondesse aos anseios da população. Né? Na nossa opinião... Sem julgar. Só para concluir. A qualquer momento a gente poderia destituir, né, alguém que não estivesse representando isso. Sim, sem julgar se foi golpe ou não, o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff foi mais ou menos isso. E o senhor tem no peito um adesivo fora Temer. Sim. Por quê? Porque nós defendemos fora Dilma já, desde o início. Nós achamos que ela traiu os trabalhadores, né?
Tanto é que a classe operária abandonou o PT, né, no último processo, e nós estamos defendendo o Fora Temer, né, para a gente conquistar eleições gerais. E por que o Fora Temer? Porque ele vem aprofundando, né, desenvolvendo mais aquele programa que ele e a Dilma defenderam, né, aplicaram. E hoje nós temos aí uma reforma da Previdência que quer aumentar para 65 e 70 anos a idade de aposentadoria, uma reforma trabalhista que cria uma jornada de até 12 horas diárias, né? Então é um processo, né, de ataques aos trabalhadores, né? E nós por isso queremos tirar esse governo, porque é o mesmo governo, é o governo da Dilma com a continuidade agora do Temer, e conquistar eleições gerais. E nesse processo a gente disputar e colocar como alternativa um governo socialista dos trabalhadores nesses moldes. Eu quero voltar para a minha pergunta sobre o seu exemplo de socialismo. O senhor cita a Rússia, a União Soviética, só que a União Soviética, a gente sabe, houve perseguições políticas da pior natureza, assassinatos, as pessoas eram mandadas para a Sibéria. Exatamente. Isso é um exemplo para o senhor? Isso não. Na verdade, por isso que eu disse, os primeiros anos, né? Mas já nos primeiros anos também ocorreram discussões com os adversários da Revolução. Não, o fato é que, né, houve um processo de transformação social, a burguesia, os capitalistas foram expropriados, e houve uma reação, e o próprio stalinismo foi o primeiro passo no sentido da restauração do capitalismo, que encerrou hoje. E nós não concordamos com os expurgos, com as prisões, com as deportações, né, que aconteceram naquele país. Nós somos pelo socialismo dos primeiros anos. Mas a expropriação de patrimônio público, o senhor concorda? De patrimônio privado, o senhor concorda? Sim, a expropriação do capital. É uma necessidade, porque o regime capitalista, Escola, ele se baseia na seguinte questão: a produção social coletiva e a apropriação individual. Porque quem transforma, por exemplo, a matéria-prima em produto e agrega valor às coisas são os trabalhadores, né? Um exemplo bem simples: os operários da construção civil constroem arranha-céus e eles transformam aquela matéria-prima em produto, né, que o capitalista se apropria, né? E ele não mora naquela casa. Sequer ele tem condições de comprar uma semelhante. Sim, mas é aquilo que dá emprego para ele, mas, dá enfim, renda para ele. Tu achas que esse é o regime social que a gente merece, que as pessoas, né, que a humanidade precisa? Eu acho que não. É preciso criar um sistema em que a produção seja social e a apropriação, né, também seja social, coletiva por todos. Cuba é um exemplo para o senhor. Que todos tenham, né, as mesmas condições de igualdade. Cuba, né, é um país em que se restaurou o capitalismo, né? A Coreia do Norte é um exemplo. Também há um processo de restauração em todos esses países aí. Bom, nós não nos inspiramos nesses países. Pelo contrário, sim, nós achamos que é preciso tirar esses governos e colocar governos socialistas dos trabalhadores. Lá também. Na sua propaganda, o senhor fala muito na Carris 100% estatal, 100% né, em poder da prefeitura, e fala também sobre passe livre para trabalhador. Quem vai custear isso? As grandes empresas, né? De fato, nós queremos... Mas as grandes empresas vão cobrar da tarifa daí. Não, na verdade, porque nós queremos a estatização, né? Significa incorporar todo o patrimônio atual dessas empresas privadas que têm a concessão, que é pública, né? A nossa proposta é retirar essa concessão, incorporar a frota, né, e os trabalhadores, né, o material humano, as pessoas que nos transportam todos os dias também seriam incorporados nesse processo, né? Essa é a nossa proposta. E em direção a uma tarifa social, que a gente pudesse reduzir a tarifa, pudesse, no primeiro momento, ter passe livre para desempregados e para estudantes, para que os desempregados possam circular na nossa cidade para garantir a busca de um emprego sem precisar ter um custo em relação a isso. E o financiamento desse processo todo seria exatamente o seguinte: criar, por exemplo, né, um fundo em que todos aqueles empresários, especialmente os grandes, que tivessem trabalhadores que façam uso do transporte coletivo, deveriam depositar um certo valor proporcional ao faturamento da empresa, etc. e tal, para financiar essas gratuidades. Carolina Bahia. Bom dia, candidato. Bom dia. Não é segredo para ninguém a crise pela qual passam os estados, a União, os municípios, e o senhor fala em estatizar, o senhor fala em trazer
por exemplo, a prestação de serviços para dentro do Estado. De que maneira o senhor imagina que dentro de um sistema político-econômico como esse que o senhor prega, o senhor conseguiria fazer Porto Alegre funcionar dentro da economia do jeito que está hoje no Brasil? Olha, eu acho que a gente tem que ver o problema como um todo, é no país, né? Realmente, por isso que a gente tem um programa que responde não só ao município, mas responde ao país, porque as mudanças a nível nacional seriam muito importantes e teriam reflexos nas nossas cidades. Então, uma das medidas mais importantes a nível nacional que nós propomos é a suspensão do pagamento da dívida, né, com o FMI, com os bancos, tanto a dívida interna como externa. Não, mas o senhor é candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Sim, não, eu quero saber de Porto Alegre. Mas você não pode também limitar o seu raciocínio, né, já que nós estamos dentro de um país. E se não há mudanças no país, tem coisas que não vão mudar nos municípios. E essa é uma delas. Né? Não teremos... Por outro lado, só para concluir, né, por outro lado, nós proporíamos, né, a estatização do sistema financeiro, né, de tal maneira a controlar, né, as finanças, porque não se imagina que a gente tem uma economia voltada para os trabalhadores, né, com a grana, a economia na mão, né, dos banqueiros. Né? Então, essa é uma medida muito importante para a gente fazer essas mudanças. E com essas medidas da suspensão do pagamento dessas dívidas, nós poderíamos resolver, talvez, muitas vezes, né, os problemas de miséria, de fome que vivem hoje no país, construindo um plano de obras públicas, né, que construa moradia para as pessoas que não têm onde morar, que construa escola para colocar as crianças nas escolas, né, creches, postos de saúde, né, hospitais, que há uma carência enorme nesse sentido, a nível da saúde, que as pessoas da nossa cidade possam efetivamente não ficar esperando nas filas. Né? Então, com esse dinheiro que vai para os banqueiros, né, nós poderíamos resolver o problema da nossa população. Os nossos ouvintes aqui estão um pouquinho incomodados ou sobressaltados com o fato de o senhor defender a expropriação do patrimônio privado. O senhor pode dar um exemplo do que seria, no seu entendimento, a expropriação? Por exemplo, nós propomos aqui um plano de obras públicas na nossa capital, que eu já expliquei um pouquinho aqui, que construiria escolas, habitações, né, obras de infraestrutura e saneamento básico, que muita gente não tem. A gente criaria, para isso, uma empresa pública, né, oriunda, sabe do quê? Do quê? Da expropriação das empreiteiras, das construtoras, especialmente aquelas envolvidas na Lava Jato, né, porque aí esse dinheiro dessas empresas é um dinheiro ilícito e um dinheiro que foi retirado do patrimônio público, né? Então, seria a partir daí. Começaríamos por aí, por exemplo, né, encampando os seus equipamentos, né? E com isso nós geraríamos na cidade... Virar uma briga judicial, o senhor sabe, né? Não, uma luta política, na verdade, né? Uma luta política. Que esbarra, e com isso... Que esbarra no aspecto jurídico. Com certeza. As leis não estão a favor dos trabalhadores, elas defendem os grandes capitalistas. E mais... Agora nós temos que respeitar as leis, né? Sim, e eu queria completar... Com isso, com essa empresa, nós geraríamos, nesse plano de obras públicas, né, milhares de empregos na nossa cidade. Que aquelas próprias pessoas que não têm onde morar e não têm trabalho pudessem construir a sua própria casa, né, e ainda assim ganhar um dinheiro para sustentar suas famílias. Nós temos um minuto, Rosane. O senhor é candidato já pela 14ª vez, o seu partido lança sempre Zé Maria como candidato a presidente da República. E vocês não conseguem nem 1% do eleitorado, fica nisso. Será que não está na hora de vocês perceberem que esse discurso não agrada aos brasileiros? Como é que o senhor imagina que os brasileiros, depois de 14 eleições, que o senhor nunca tenha conseguido votos para se eleger? Primeiro, só uma correção, são 11 eleições. 11? São 11, né? E de fato... a gente respeita muito as pessoas que não concordam com a gente, mas nós temos a paciência, né? E aí eu queria fazer um diálogo com todos que estão nos ouvindo, a perguntar: há quantos anos nós estamos elegendo, tirando, votando, mudando, e o que mudou na vida de vocês? O que mudou na vida dos trabalhadores? O que mudou, né, no seu cotidiano, de fato? E, na verdade, não mudou nada.
Ou seja, se as pessoas propuserem o que sempre propõem e não tiver medidas ousadas do tipo que nós estamos propondo, Sim. a sua vida não vai mudar. Porque é preciso fazer essas mudanças profundas para que a vida dos trabalhadores melhore substancialmente. Tempo. Né? E nós tenhamos as condições ideais, né, para viver livremente na nossa sociedade. Deu os 15 minutos aqui, candidato. Obrigado. Nós estamos oferecendo a todos 15 minutos. Bateu aqui nos 15. Muito obrigado pela sua atenção, pela disposição em vir até aqui ao estúdio e boa sorte na sua campanha. Obrigado.